Bom, eu vou deixar o chat aqui visível para mim, porque aí eu também vou dando uma olhada, né? Eu sei que nem todos abrem o microfone, então fiquem à vontade para falar pelo chat. Obrigada, gente, por estarem aqui. Acho muito importante a gente ter esses momentos, né, de debate que tem a ver com o vestibular, né? Porque como a gente fala, vestibular também tem a ver com construção de repertório, né? E de usar esse repertório, que às vezes é tão importante quanto aquele conteúdo que a gente fica estudando, né? O ano inteiro, se preparando. Mas também porque o nosso cursinho, ele é um projeto de educação popular, de educação popular com esse viés político, né? E essas discussões, elas são formas de fazer política também, né? Bom, era para ter rolado esse debate no dia 13 de maio, né? Que essa era a ideia de fazer no dia 13 de maio, mas como teve muitos atos no Brasil inteiro, por causa do massacre em Jacarezinho, né, no Rio de Janeiro, eu conversei com vocês, né, e a gente topou, né, de remarcar para que quem quisesse ir nos atos ficasse à vontade, né, não tivesse que escolher uma coisa ou outra. Mas, assim, por outro lado, é bom também que não tenha acontecido no 13 de maio, porque eu não gosto também de dar essa impressão de que a gente só discute determinados assuntos em determinadas datas, né? Acho que são assuntos que a gente precisa estar aí falando o tempo inteiro, porque até como o Guilherme falou, né, são discussões que todo brasileiro precisa fazer, né? Todo brasileiro precisa estar inserido nesse debate, né? Não é uma questão lateral, não é uma questão identitária, não é uma questão, o movimento negro, como se existisse, né? Essa coisa assim, o movimento negro, né? E não tivesse uma pluralidade imensa, né? De discussões e de lutas. Mas porque boa noite, Jay. Que bom que você veio. Mas como de horário, não, tranquilo. A gente está começando agora. O pessoal estava em aula. E eu tive a sorte, né, de ler o Clóvis Moura já tem uns 8 anos, eu acho, e foi um divisor de águas para mim, assim, foi tapa na cara da Nara mais jovenzinha e falou assim, minha filha, acorda para a vida e estuda esse negócio direito, porque acho que a gente tem uma educação como um todo muito deficitária quando a gente fala sobre o debate racial, né? E não relaciona o debate racial com o debate sobre o Brasil de uma forma mais geral, né? Mais estrutural, né? E mesmo agora que tem se popularizado, em alguma medida, essa discussão sobre o racismo estrutural, ou raça enquanto estruturante do Brasil, eu ainda sinto que soa muito como um chavão, sabe? Como palavras assim jogadas que as pessoas não estão realmente compreendendo, não estão realmente se aprofundando. Lógico, não estou falando, né, de quem está realmente na militância, que está articulando esses conceitos, mas como, sei lá, agora até Globo News usa racismo estrutural, se for o caso, né? Mas qual é a qualidade desse debate? E eu acho que a gente precisa estar à frente desse debate, né? O Núcleo de Consciência Negra está puxando, está cantando essa bola, né, há mais de 30 anos, assim, enquanto movimento. Então, achei importante. Como eu falei para vocês, né, o texto do Clóvis Moura era mais para dar um norte para a gente, mas não era, assim, obrigatório que lesse, que eu sempre vou recomendar Clóvis Moura, sempre, acho que é uma leitura incontornável. Eu não sei se alguém quer começar falando ou do que leu, ou sobre esse assunto, né, mais geral,
pensando no que foi esse processo da abolição no Brasil e as disputas, né, desse momento e também esse projeto que se construiu, né, com o pós-abolição, esse projeto de sociedade mesmo para o Brasil. Alguém quer começar? Não quero monopolizar a palavra. Sabe como é professora, né? Palestrinha, fala muito. Guilherme, tô vendo seu jeitinho de quem quer falar, hein? Ninguém fala, meu, aí eu tenho que falar só pra mim. Caramba. Mas eu queria salientar uma coisa, Por que favor. às vezes eu volto lá na minha adolescência, e um jovem tímido e comum, né, da quebrada, é muito louco como essas discussões elas são escanteadas quando não elas são falsificadas. Uhum. A ideia de resistência do negro, né, inclusive, né, o Clóvis Moura, o que eu sei dele, né, ele foi um dos primeiros a rebater aquela ideia de que o negro foi passivo, que existe uma passividade de raças no Brasil. Então, toda essa coisa, quando a gente é jovem, ela vai passando de forma muito marginal pela nossa vida. Hum. E constrói nossos subjetivos no futuro, né? Constrói o que a gente vai acreditar, o que a gente vai querer, como a gente vai se enxergar no mundo. Por isso que eu acho muito importante esse tipo de debate aqui. A gente se colocar nessa posição de investigar a história do Brasil, que passa inviolavelmente pelo negro brasileiro, negro e negra brasileiros, né? Uhum. Acho muito interessante isso, né? Só comentar como é um assunto que não se fala, é impressionante. É um não assunto, né? É um Também. novo assunto, perfeito. Obrigada, tem bastante coisa para falar sobre isso, mas eu vou manter aí o microfone para vocês. Bom, eu queria falar da parte que eu li, né, que tem uma relação que o Guilherme falou, que nós jovens, assim, tipo, não falam muito nesse assunto. E o título do livro, né, que você mandou é Do Bom Escravo a Mau Cidadão. E ele explica, né, tipo, quem é o mau escravo e quem é o... Não, tipo, quem é o bom escravo e quem é o mau cidadão. Ana, acho que caiu o seu som. É o Ana? mau cidadão. Ai, Ah, desculpa, gente, é não, que travou. tranquilo. Voltou? Voltou, agora voltou, tô te ouvindo. E ele faz uma relação, né? Tipo, quem é o bom e quem é o bom escravo, ou o bom cidadão, ou o mau escravo. Tipo, o, o bom é aquele que é submisso mesmo, sabe? Que não sabe do que tá passando, assim. E o ruim é aquele lá que é. Ele cita aqui que seria zumbi, sabe? É Uhum. uma parte muito interessante. Eu fiquei, cara, é isso, sabe? E a gente vê nitidamente todas essas coisas na sociedade, que a gente tem que sempre ficar calado pra gente ser bom. E quando a gente, sabe, arrebenta mesmo essas correntes, a gente é tirado como ruim. E isso, como a gente não fala na juventude, às vezes a gente abaixa a cabeça, sabe? Bem na hora que a gente tá ali pra fazer a revolução, a gente dá 2 passos para trás, porque a gente viveu toda uma trajetória de tipo ser subalterno e de se calar mesmo. Muito da hora. Ah, perfeito, Ana. Acho que essa questão da revolta, né, que tanto você quanto o Guilherme trazem, é um ponto central para o Clóvis Moura, né? Tanto é que no livro que eu acho que é mais conhecido dele, que é o Sociologia do Negro Brasileiro, ele se aprofunda bastante nisso, né? Tem um capítulo só sobre a questão das revoltas dos escravizados, da construção dos quilombos, né? E ele também tem um livro só sobre rebeliões, né? Escravas. Ah, que legal. O que é o livro, Felipe?
Ah, é sociologia, massa, massa, arrasou. Depois a gente posta também lá no Telegram, né, do MCN. E é importante a gente tentar recuperar um pouco, assim, eu vou fazer um pouco esse papel, né, aqui de recuperar um pouco a figura do Clóvis Moura para ajudar a gente a pensar, porque, por exemplo, ele está publicando numa época pós Gilberto Freire, né, assim, pós aquela sociologia brasileira dos anos 50, né, dos anos 30, na verdade, até os anos 50, mais ou menos, que a gente tem, né, o que ficou conhecido como os intérpretes do Brasil. Então, você pensa, Gilberto Freire, Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda e tal, que tem contribuições valiosas, eu acho que a gente não pode deixar de ler essas pessoas, né, é importante entender como que o pensamento delas se articulou, como ele ainda influencia muitas das discussões, né, principalmente de uma certa elite letrada e tal, mas como a figura do Clóvis Moura é apagada quando se pensa nos intérpretes do Brasil, né, e o Clóvis Moura, ele está escrevendo ali, década de 70 e 80, assim, com muita intensidade, e ele está interessado, entre outras coisas, né, ele está interessado na revolução, porque ele é um cara, né, da prática também, mas ele está interessado em desmontar o mito da democracia racial. Então, toda a obra dele, em algum ponto, vai falar sobre isso, né, como que esse mito foi construído. E nesse livro que eu mandei esse trechinho para vocês, né, acho importante repetir o título, né, como a Ana Carolina fez, mas sempre atentando para a interrogação que está no título, né? Ele não está afirmando, ele está interrogando. Então, é o negro, dois pontos, de bom escravo a mau cidadão. Então, ele está problematizando, né? Então, o que seria o bom escravo, né? Esse escravo que, exato, Guilherme, é irônico, né? Aliás, ironia era o forte do Clóvis Moura. Um bom marxista. E ele está trazendo essa reflexão sobre o bom escravo. Então, é o bom escravo aquele que produz, né? Pensando, isso é muito importante, porque tudo que foi construído em termos de economia do Brasil, né, é diretamente fruto da mão de obra escravizada, né? Mas era isso, né? Ele servia para isso. Se ele estava se rebelando, se organizando, ele vai ser demonizado, ele vai ser perseguido. Quando ele cita zumbi, não é só porque o zumbi, todo mundo conhece zumbi, é porque o zumbi ele representa essa figura de revolta que tentam até hoje, né, tirar desse lugar de relevância para a luta, para contestar essa estrutura, né, que está posta. Então, não à toa começa esse movimento de porque o zumbi tinha escravo, porque o zumbi era isso, era aquilo, e tentam sempre retirar, né, todo o caráter. Eu não queria falar revolucionário para não parecer só uma palavra jogada, assim, né, de uma forma meio aleatória, mas sim, é revolucionário, né, porque tem a ver com a construção de uma nova sociedade, né, a construção de a estrutura do quilombo, ela é uma proposta, né, de uma nova sociedade. E aí ele vai questionar como que esse sujeito, o negro, então, né, Jay, acho que a gente até podia tocar um pouco nisso, né, nesse cara que é o desserviço em pessoa, mas que é bom alertar, né, para tomar cuidado com algumas dessas coisas. Eu posso resumir tudo que precisa saber sobre ele em duas frases, né?
que ele escreveu, aquele guia do politicamente incorreto, né, da história ou da política mesmo. Aí lá ele coloca essa afirmação que Zumbi não devia ser referência para o movimento negro, porque ele mesmo tinha escravos e tal. E ele puxa notinha, né? Aí você vai puxar a notinha para ver a fonte dele. E a fonte dele, isso tem uma entrevista dele, depois eu posso procurar. Ele fala, é uma dedução que ele faz porque na África tinha escravidão. Então, se o quilombo reproduzia a sociedade da África, então é possível afirmar que ele também tinha. Tá lá no livro isso, entendeu? Então, assim, fontes... tipo, eu sou descendente de lituanos, né, por parte de mãe, né, minha bisavó dava vodka para os nenéns, porque era muito frio, né, precisava esquentar. Então, logo, eu sou uma consumidora inveterada de vodka. Eu acho que dá para resumir esse cara em 2 palavras. Valéria, perfeito. Não. É isso que é. Oi, Guilherme, desculpa, não ouvi. Não, dá para resumir esse malandro em 2 palavras. Charlatão. Perfeito, perfeito. Só que, então, a gente consegue identificar isso, só que é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque ele foi uma pessoa, assim, assimilada, né, pela grande mídia, dando palco para ele o tempo inteiro. Esse livro dele foi muito vendido, e vem também numa onda de descredibilizar o trabalho do professor, né, também. Vem um pouco nessa esteira que se consolidou, eu sinto, né, recentemente se consolidou com muitos canais de YouTube que tentam julgar uma coisa assim, porque o seu professor não te ensina isso, o seu professor não te ensina aquilo, e não sei o quê, e vai tentando enfraquecer, né, essa imagem do professor, não que o professor não possa ser questionado, não é nada disso, mas é como meio essa parada aí, né, Felipe, tudo aquilo que o seu professor não te ensinou. E eu, como professora, né, também em escola, eu vejo isso, assim, de uma maneira assustadora, que você está lá numa discussão, argumentando, trazendo, né, diferentes fontes. Mas o fulaninho no YouTube falou tal coisa. E, assim, tem muita coisa boa no YouTube. Eu consumo muito conteúdo no YouTube também, mas, né, fontes, galera, vamos debater com fontes, né, e não com, como vocês falaram aí, fonte Voz da Minha Cabeça, quais mais? Arial 12, fonte da Juventude, fonte Águas de Lindóia. Então, é muito importante. E é muito importante também identificar quem são os alvos, né? Que esses produtores de conteúdo vão tomar para si, né? Então, tomar Zumbi como um alvo é muito significativo. É como se a gente estivesse vendo realmente, né? O Leandro Narlock falando, eu quero continuar esse projeto de entender o negro como um mau cidadão, né? De excluir o negro da cidadania possível. Essa questão da cidadania, para a gente voltar, né, aqui para a discussão do Clóvis Moura e o que isso tem a ver com o pós-abolição, né, a gente sabe que, historicamente, a abolição não veio como um presente, né, não veio como um presente lá da princesa Isabel. E acho lindo, assim, como isso tem sido retomado, né, de afirmar isso, de afirmar o caráter de luta, né, também da abolição, recuperar a luta dos abolicionistas, não só, né, aqueles que a gente aprende na escola, porque parece que só tinha Castro Alves, né, quando a gente aprende. E não se fala, né, de Luísa Marinho, não se fala de Luiz Gama, não se fala de André Rebouças e tanta gente, né,
do próprio povo negro que estavam lá lutando. E é meio óbvio, quando você para pensar, é meio óbvio que eles estavam lutando por aquilo, né? Mas é completamente deixado de lado. E, por um lado, tem essa pressão, né, dos movimentos, das lutas abolicionistas, as revoltas, as rebeliões. Tem um interesse, principalmente depois de 1850, né, quando tem a proibição do tráfico, ainda que esse tráfico ele tenha permanecido durante algum tempo como clandestino, o fato dele estar na clandestinidade já indicava que não ia se sustentar por muito tempo, né? Que não tinha como se sustentar. E aí a gente sabe, né, que essa proibição, ela vem como uma imposição da Inglaterra e, logicamente, não é porque a Inglaterra é legal, mas tem uma coisa que a Inglaterra não é legal. Nunca. Mas porque estava, né, a Inglaterra estava em plena expansão, né, do capitalismo, e precisava formar, né, consumidor no terceiro mundo, né, digamos. Então, tem esse interesse em ter consumidor. Como que você tem consumidor num país com mão de obra escrava predominante? Não tem, né? Então, tem esse interesse econômico, né, do grande capital, né, do centro do capitalismo. E aí tem esse projeto, então, de trazer essa imigração, de incentivar, inclusive financeiramente, essa imigração europeia, porque aí você tanto formava essa mão de obra assalariada que seria consumidora, quanto você colocava em ação o plano de branqueamento da população. E a gente sabe também que, historicamente, essa população europeia que vem como imigrante vem em condições péssimas, vem em condições horríveis, não foram respeitados de fato como, né, trabalhadores que iriam aqui construir sua vida, mas teve uma jogada muito sagaz, isso é uma das coisas que o Clóvis Moura é brilhante em expor, que criou-se propositalmente um antagonismo entre esses imigrantes e os negros ex-escravizados para impedir qualquer forma de solidariedade, né, entre esses grupos. Então, isso, eu falo como estudiosa de literatura, que foi uma coisa que eu estudei mais a fundo quando eu estava no mestrado, isso aconteceu também por meio da literatura, né, por meio das artes, de você construir essas imagens antagônicas, né, e impedindo, de fato. Uma das estratégias que o Clóvis Moura fala, e eu vou parar de falar porque eu percebo que estou falando muito, uma das coisas que o Clóvis Moura comenta é que uma das maneiras de criar esse antagonismo de classe entre os negros e os imigrantes era de quando o imigrante estava tentando, por exemplo, melhores condições de trabalho ou melhores salários, alguma coisa do tipo, esfregavam na cara, mas você prefere o quê? Você prefere trabalhar ou você prefere ficar ali como indigente, como os negros, né? Então, é um projeto complexo, e a gente percebe as consequências disso até hoje, né? Não é uma coisa que você desmonta assim. Exato. Felipe, vou passar a bola para você, já que você cantou essa bola. Olha que sacanagem, deveria ter ficado calado. Tá, mas então, uma coisa muito importante que você falou sobre essa questão da vinda dos imigrantes é o seguinte: a maioria esmagadora desses imigrantes, apesar de serem pele branca, eles não eram considerados brancos, inclusive. Muitos judeus vieram para o Brasil nessa época. Eles já vinham faz muito tempo. Mas uma das maiores levas de judeus ao Brasil foi justamente nessa época. E aqui, em tese, eles poderiam lidar com aquilo que a população brasileira não sabia lidar, principalmente os ex-escravizados, as ex-escravizadas, que eram com dinheiro. E havia essa pressão assim, terrível para que a população não podia lidar com dinheiro, tinha uma série de pecados, considerados pecados pela Igreja Católica, usura e assim por diante.
Então, se por uma parte os judeus viam muito o Brasil e os Estados Unidos como um mundo novo mesmo, para novas oportunidades, tanto quem desovava os judeus enxergava como uma maneira de se livrar dessa população completamente indesejada, como de poder inserir os seus negócios dentro daqueles países. Então, através da manipulação de outros povos, os italianos, Terra Nostra é um baile considerado ao que aconteceu de verdade aqui no Brasil com os povos italianos, sabe? Sofreram, assim, maus tratos horríveis, coisas, assim, desumanas. Os japoneses, quando vieram para cá, a gente tem a maior população japonesa fora do Japão, até hoje aqui no Brasil, e chegou ao ponto de que mesmo no final da Segunda Guerra, o peso disso, existiam muitos japoneses que eles não acreditavam que o Japão tinha se rendido, e eles foram, assim, extremamente marginalizados, e foi a população negra que abraçou em centros urbanos essa população japonesa marginalizada, isso em 1940, 1950, então a gente está falando de uma coisa que é muito mais próxima da gente hoje em dia do que distante, sabe? E em relação a essa questão da arte, uma coisa muito legal que o Clóvis Moura fala é sobre essa divisão entre a arte branca e a arte não branca. O branco é poeta, sabe? O preto não é poeta. Por que você está se metendo em escrever poesia, sabe? E quando tenta fugir dos moldes europeus do que é arte, do que deveria ser arte, e cria expressões muito próprias, muito específicas, aquilo não é arte. Sabe, aquilo é uma coisa animalesca, tipo, hip hop é uma coisa, hip hop não é poesia, sabe, batuque não é poesia, canto de orixá não é poesia, essas coisas, nenhuma dessas coisas é poesia, sabe, todas essas coisas, na verdade, são coisas do mau cidadão, inclusive, são do péssimo escravo e do mau cidadão. Essa ideia da malandragem, por exemplo, que foi muito combatida assim que a população ex-escravizada começou a abarrotar os centros urbanos, eles não tinham emprego, não tinham onde ficar, e apesar das favelas não terem nascido nesse período, elas ganharam aquela força maior nesse período. Né? Então, assim, ninguém dava emprego, nem boas condições para que essa população que tinha sido escravizada se inserida na sociedade. E mesmo os trabalhos assim super insalubres, sabe, de literalmente lidar com lixo mesmo, sem nenhum tipo de proteção, e lidar com feridos de guerra, ou então um ótimo exemplo disso é o período que a gente teve da epidemia da gripe espanhola. As principais pessoas que lidavam com os doentes e as doentes da gripe espanhola era a população negra, porque a vida negra vale menos do que a vida branca para as elites médicas e as elites urbanas. Então, assim, a gente pode empurrar grande parte de profissionais de saúde que são negros para cuidar. Então, inclusive, a gente consegue identificar os pontos de resistência e de levante a partir disso, com a inserção da população negra em situações que eu estou desovando os corpos negros para serem abatidos. Por exemplo, o movimento antimanicomial, que ganhou uma força muito grande com acadêmicos e acadêmicas brancos e brancas de outros países, essa resistência já existia dentro da população negra há muito tempo. Até porque a população negra, principalmente feminina, era um dos principais alvos dos centros manicomiais, dos manicômios, sanatórios, sabe? Aquela história de aquela violência terrível de estuprar uma menina negra, uma mulher negra, e simplesmente mandar para um sanatório, para um manicômio, sabe? Então, assim, são coisas que a gente acaba aprendendo com muito sutis, ou então acaba nem aprendendo, sabe? Mas que acabam respingando até os dias de hoje. É o tipo de coisa assim, por que terreiro, por exemplo, por que terreiro é tão mal visto na sociedade? Sabe? Por que a cultura do samba é tão mal vista na sociedade? Por que tudo que acontece na favela, tudo que acontece na quebrada, na Baixada, aqui no Nordeste, eu sou do Nordeste, o sotaque é um pouquinho estranho, mas eu sou do Nordeste, eu juro. Aqui no Nordeste a gente não tem muito morro, a gente tem normalmente mais quebrada em Baixada, sabe?
Então, a gente tem uma baixa bem grande aqui, que chama Baixa da Cachorrinha, que é enorme, aqui em Sergipe. E lá é considerado como um dos grandes centros de resistência negra desde a época das plantações, sabe? E essa história, inclusive, foi higienizada, porque, assim, a resistência negra contra as plantações, ela não existe, sabe? Agora, a resistência imigrante, ela existe. Porque você é colocado frente a frente com os imigrantes, que eles querem sobreviver, e eles querem perder o status de subpovo, de subpopulação, sabe? E é muito do que eu acabei falando, que isso parece com alguma coisa que a gente vive hoje em dia. Você quer trabalhar ou você quer ter CLT e não quer trabalhar? E aí coloca o povo inimigo de si mesmo, sabe? E não fica achando que, assim, por encontrar termos mais gerais, mais generalizados para falar da população, que todas essas falas não são profundamente racistas. Elas são. A gente sabe que a maioria esmagadora da população brasileira é preta, sabe? Se fosse branca, você não acha que as coisas não seriam minimamente diferentes? Claro que existe uma base material muito forte, mas a base racial dentro do capitalismo é uma das coisas que mais sustenta a opressão dos povos, certo? Inclusive, vou fazer um merchan, apesar de não ter sido eu que escrevi, mas serve como indicação. Tem esse livreto aqui, ó, com todos os meios necessários, do Malcolm X, que saiu pela Terra 100 anos. Eu ajudei a traduzir. E várias citaçõezinhas que o Clóvis faz no texto, inclusive tem um ponto que ele cita o Muhammad Ali, né? O Cassius Clay, ele fala justamente de um dos discursos do Malcolm X, que é sobre a cabana do Pai Tomás, né? Que é aquela coisa do bom negro, que é o negro asseado, é o negro que está inclinado e positivado em todos os gostos, em todo o sucesso, em toda a saúde do branco, do seu mestre, né? Tanto que ele não vive com os outros negros, ele não vive com a população que é oprimida, não, ele vive dentro da casa do senhor dele. E, assim, em momento algum pra gente se enganar, sabe? O mestre, ele sabe que exatamente, o Samuel Jackson no filme do Django, exatamente, perfeito. Inclusive, se você pegar as imagens, as figurinhas, né, da época do Pai Tomás, o Samuel Jackson se baseou assim 1.000.000% para criar o personagem dele. Aquele clipe do This is America também tem aquelas poses, aquelas menções, não só a época de segregação racial, mas também a personagens negros que sofriam e sofrem preconceito até hoje. Todas essas construções são feitas para dividir, para que não se enxergue que todos e todas são oprimidos, mas aí se cria essa subcategoria de opressão, sabe? Já que, vou dar um exemplo, o irlandês ele não era branco, ele não era considerado branco. Tanto que, para vocês terem ideia, o apelido do irlandês era o preto da Europa. Tipo, olha o nível do negócio, sabe? Então, assim, quando chegaram nos Estados Unidos, que é uma das maiores concentrações de irlandeses do mundo, no começo, os irlandeses eles se juntaram muito com a população preta. Assim, formaram grupos de resistência, formaram grandes bairros e centros culturais. Reza-se a lenda que o Harlem nasceu nos Estados Unidos como uma mistura dos negros das colônias francesas, dos negros ex-escravizados dos Estados Unidos e dos irlandeses, entendeu? Mas aí começou-se a gerar aquele tipo de coisa. Os irlandeses começaram a contratar os irlandeses como policiais, como capitães do mato moderno, entendeu? E toda aquela ordem racista de opressão era passada diretamente para o irlandês. Então, o irlandês começou a reproduzir de uma maneira extremamente pesada nos Estados Unidos o grau de opressão capitalista ao negro. E todas as divisões étnicas, raciais, começaram a fazer isso em relação à população negra e indígena. Isso é muito importante se dizer. Que, inclusive, é uma coisa que o Malcolm X ele insiste bastante, que a luta da população negra e a luta da população indígena são uma só. É completamente indistinguível. É uma coisa que ele bate, assim,
A Angela Davis também bate esse ponto, assim, até dizer chega. É muito importante que, para os movimentos negros dos Estados Unidos, por exemplo, e algo que tem crescido muito no Brasil, essa reunião entre a resistência dos povos oprimidos, não importa de onde eles sejam. Um dos maiores centros de resistência, por exemplo, da causa palestina, é dos Estados Unidos, dos bairros negros. Eles são os principais motes para levantar sempre a voz pelas populações palestinas, as populações árabes no geral, os curdos, enfim. Então, assim, a população negra, ela sempre está na vanguarda da resistência, que é uma coisa que o Clóvis coloca. Só que essa resistência é sempre colocada como algo do mal cidadão. É algo que tenta desfazer o tecido da sociedade brasileira, sabe? O tecido da sociedade como um todo. E é muito interessante essa figura do zumbi, que a mesma figura da Dandara de Palmares, ela foi resgatada só depois, porque ela vinha sendo apagada com o tempo. Se Zumbi ele era considerado como um herói nacional, ele não era considerado um herói nacional contra a escravidão. Ele era considerado um herói nacional contra as coisas terríveis da coroa, sabe? Nossa, por favor, cara. É bom que eu já falei demais, você já pode assumir e me corrigir bastante. Opa. Não pretendia interromper, não. Era só para lembrar mesmo, porque eu estava justamente pensando nessa questão dos indígenas e de outras pessoas racializadas, né? Porque tem algumas coisas que eu vinha aprender nos últimos tempos sobre a luta indígena no Brasil e em todos os lugares, né? Que eu acho que são junto do marxismo, um dos conhecimentos que mais realmente muda e desafia a minha forma de pensar e a forma de olhar o mundo e subverter essa ordem, né? E existem algumas coisas, que aí é a provocação que eu faço aqui, existe algumas mágoas, digamos assim, do movimento de resistência indígena no Brasil com o movimento negro, como a Nara falou, né, como se fosse uma coisa só, né, como eu tivesse falado no singular, mas existe alguma questão que é uma diferença quantitativa, né, de pessoas negras ou que se identificam e que participam da luta, o que já torna uma coisa, quanto maior, né, é o grupo, então você tem subdivisões, né, naturalmente, e nós temos algumas subdivisões que são literalmente perigosamente fascistas. Existe um movimento crescente de fascismo negro, que é uma coisa meio bizarra, que aí eles são extremamente anti-indígenas por causa disso. E existe também uma boa parte, digamos assim, de ativistas e militantes da causa negra que não se aprofundaram nem um pouco na pauta indígena, de maneira que eles acabam espalhando algumas informações que atrapalham um pouco, sabe? Tipo, que dificulta essa visão de uma aliança antirracista que realmente consiga dialogar com todas, né? Porque é o seguinte, existem algumas questões que eu acho que são, assim, em termos de didática, são extremamente importantes a gente colocar sobre raça, né? Que raça é uma categoria social, né? Ela não é biológica, ela não é física, ela não é, como vocês falaram, mas os irlandeses já foram considerados de outra raça. Hoje em dia, não acredito que tenha essa divisão, existem outras classificações, né? Mas o que isso significa, né? O que implica? Primeiro, por isso que eu gosto de falar de pessoas racializadas, né? Não sou eu que tenho raça, é alguém que olhou para mim e me atribuiu uma raça. Então, eu quero sempre colocar como é um verbo, né? Eu estou sendo, alguém está praticando essa ação sobre mim. E eu falo isso também por eu ser amarelo, né? Por eu ser descendente de japonês, e eu sempre tenho alguma coisa referente a isso. E segundo que
sendo um conceito, portanto, social, sendo uma questão de um sujeito que coloca, que projeta a raça no outro, não existe nenhuma incoerência se você pensar que quem é branco no Brasil não é branco na Europa. Isso não é uma incoerência. Porque isso às vezes confunde as pessoas, né? E aí aqui surge um desses exemplos. Um tempo atrás teve uns garotos que estavam com camisetas com suásticas nazistas, né? E eles estavam provocando aquela manifestação antifascista que teve bastante tempo atrás, né? Bem no começo da pandemia. E aí saiu umas imagens assim no Twitter que a polícia protegeu eles, assim, né? Que a multidão, os caras literalmente foram de nazista numa manifestação antifascista que foi puxada por anarquistas, né? Não foi qualquer pessoa na internet que puxou. E a polícia fez um cordão em volta desses jovens, protegeu, né? Eram 3 jovens, assim, 15, 17 anos, magricela, e não estava armado nem nada, mas a polícia protegeu, escoltou eles embora, não prendeu, não deu multa nem nada, literalmente protegeu, né? E aí saiu as imagens. Aí algumas pessoas foram zoar com isso, obviamente, né? A gente faz meme, nisso o brasileiro manja muito. A gente foi fazer os memes na internet, só que aí eventualmente existe uma piada recorrente de falar do nazista Tupinivikin, né? E aí houve até um ativista do movimento negro usou essa expressão, e ela pega muito mal, né? Porque assim, Tupiniquim é um indígena. Ele não é sinônimo de brasileiro. Muito pelo contrário, brasileiro é quem matou a maioria dos tupiniquins. Então, hoje em dia, os tupiniquins que eu conheço ficam muito putos. Eles ficam, tipo, todo dia no Twitter enchendo o saco com isso. Porque você joga lá, tupiniquim, você vai achar alguém falando isso e eles têm que falar, gente, tipo... alguém comentou antes de dar 2 passos para trás, sabe? Tipo, isso são 2 passos para trás. Se você não tiver essa visão da raça enquanto um termo social, você... Aí já é eu falando e sendo um pouco categórico, mas assim, eu não acho que você está avançando a luta antirracista. Porque quando você usa certas palavras, elas têm... existem significados que você pressupõe, né? E que isso deixa claro que você ainda não se libertou dessa ideia da raça enquanto subjetivo, enquanto da pessoa, enquanto, né, que nem, por exemplo, bater na questão de falar, porque tudo isso por causa da minha cor da pele, né, e cor da pele é um marcador racial extremamente importante, que tem uma relevância muito grande por vários motivos na questão da racialização dos negros, mas para outras raças é irrelevante. Então, quanto mais a gente fala sobre cor da pele, mais dificuldade eu tenho de explicar para as pessoas que eu, que sou japonês, sou racializado. Você que é árabe é racializado. Você que é indígena também é. Não, mas a cor de pele, por acaso, é igual de branco. Não interessa. Raça não é da pessoa. É uma questão social. E segundo, e tem toda a questão do colorismo, que aí eu não entro, porque eu nem tenho acúmulo, né, para falar disso, mas existe um fotógrafo que ele faz uns trabalhos sobre isso que eu acho, assim, muito bons, né, não sei se a Nara conhece, não sei se talvez eu até já tenha comentado, que é ele tira foto, assim, de 2 pessoas, uma branca e uma negra, quase que um 3x4, assim, né, um retrato de frente, e ele encontra uma pessoa branca e uma negra que tem o mesmo tom de pele, e ele coloca, tipo, elas lado a lado, e aí você olha assim, só que, tipo assim, você reconhece quem é negro, você reconhece quem é branco. E o tom de pele é literalmente o mesmo. Ele usa aquele negócio de fazer... Quando você faz estudo, né, de imagem, que você separa as palhetas, né, você separa as cores, assim, ele coloca lá do lado para mostrar, tipo, para provar, ó, é o mesmo tom de pele. O fenótipo, ele vai muito além, né, da cor de pele e é mais importante, de certa maneira. Porém, ao mesmo tempo, o fenótipo é irrelevante para indígena. O pertencimento racial indígena não tem a ver com o fenótipo. E por que eu digo que talvez eu tenha até umas outras divergências, que, na verdade, a minha divergência surgiu quando você afirmou que a enorme maioria dos brasileiros são negros, né? E eu estava até pegando aqui para não falar, né, de cabeça, não dar uma de Narlock, mas
aqui, segundo o IBGE, a gente tem assim, né, a pesquisa do IBGE, em primeiro lugar, é autodeclaração. Autodeclaração é uma péssima maneira de saber a raça das pessoas, né, porque você vai ter muito branco que vai, sei lá, talvez não queira falar que é branco, você vai ter, enfim, vai ter uma confusão ali, vai ter gente que não sabe, não interessa, né, então já não significa muita coisa. Segundo, a maior parte, 46,8%, é parda. Só que é o seguinte, o que é pardo? A categoria racial pardo, eu vou achar um texto aqui para eu não ter que falar tudo e também não ocupar muito tempo, mas eu vou mandar um texto aqui mostrando que a categoria pardo foi criada como uma política pública cuja única intenção declarada, expressa e indiscutível é apagar a presença de indígenas no Brasil. Ela foi criada para isso. Então você olha os censos antigos, né, do Brasil, e aí você tem lá quantas pessoas tem em São Paulo. Tipo, tantos são brancos, tantos são negros, tantos são... Aí tinha umas outras categorias lá meio esquisitas, e tantos são indígenas. Aí, de repente, eles inventaram pardo. E aí indígena sumiu, assim, tipo, ficou 1%, sabe? A presença indígena no Brasil, ela tem uma pequena diferença de... que o racismo ele foi criado inicialmente contra eles. Né? A palavra raça foi criada para designar os indígenas. E aí, uma vez designados os indígenas, aí começaram a aplicar para outros. Né? E aí, antes de entrar na discussão moral e ter os primeiros conflitos e resistências e tal, nisso já deu tempo dos colonizadores matarem 90%, né, dos indígenas. Essa é a proporção de indígenas de Abya-Yala, né, que seria a América, que morreram com a colonização. Ou seja, digamos assim, o genocídio negro que existe hoje já aconteceu com os indígenas. Tipo, ele tá num processo diferente, né? E... cancela o quê? Ah, tá. E isso significa que existe um monte de técnicas, digamos assim, que já foram testadas, aplicadas e feitas contra os indígenas, que agora estão sendo feitas também contra negros, obviamente com suas próprias particularidades, mas que elas foram tão bem feitas, digamos assim, que os próprios negros ou pessoas que estudam questões raciais não conseguiram chegar nesse conhecimento para chegar nessa conclusão que vocês comentaram, né, do que eu, não à toa são os marxistas que costumam chegar, né, que conseguem analisar isso na raiz e ver lá, não, peraí, é a mesma coisa que aconteceu, né. Então, existem algumas questões aí que às vezes é um pouco frustrante, né, porque aí, como eu fiquei muito amigo de várias pessoas do movimento indígena, eu acabo vendo um pouco mais de perto, de às vezes ver assim, acontece alguma coisa, o movimento negro se posiciona e o posicionamento do movimento negro reproduz o racismo indígena. E aí eles ficam super assim, tipo, eu não vou lá reclamar porque eles estão sofrendo racismo, mas fica difícil pra gente, sabe? Fica tipo, a gente fica numa boca de sinuca, assim, fica, e aí? A aliança, né? Dificulta essa aliança, né? Exatamente. E muitos deles, quando são cobrados, não gostam. Uhum. Não gostam nem um pouco. E aí você mencionou essa questão dos movimentos negros que apoiaram o movimento palestino, entre outros, e aí a gente não pode esquecer que, assim, a própria ideia de quilombo é indígena. Os quilombos são indígenas recebendo negros, e não negros que construíram quilombos. E o apagamento é tão grande que a gente relaciona quilombo só com a matriz africana. Só que é o seguinte, você está numa terra que você nunca ouviu falar, como que você se embrenha no meio da mata e consegue despistar os brancos? Você já tinha que conhecer aqui. As coisas que se plantam no Brasil não é a mesma coisa que se planta na maioria das regiões da África. Existem vários estudos já demonstrando isso. Eu não lembro agora qual dos quilombos que foram arqueólogos lá e tal, e eram arqueólogos da causa negra, e eles tiveram que reconhecer, gente, a gente não encontrou coisas de matriz africana, a gente só encontrou coisas de matriz indígena, tragam outros antropólogos.
Então, assim, toda vez que a gente fala de quilombo, eu acho que atualmente, até onde eu estudei, talvez, assim, o maior ícone de resistência dessa aliança antirracista no Brasil, porque é literalmente a união do indígena, da resistência indígena com a resistência negra. E esse ataque que a gente falou sobre o Zumbi, a Nara resistiu um pouco de usar a palavra revolucionário, eu não resistiria, porque eu chamo até, né, um dos projetos de república no Brasil que falhou. O Quilombo Palmares, né, ele ocupou uma área equivalente a Portugal durante mais de 100 anos. Ou seja, ele ocupou um espaço de um país por mais tempo que a União Soviética. Por que a gente não chama de o país dos Zumbi dos Palmares? Por que não é a nação? Por um único motivo. Era a maior ameaça contra o Império Brasileiro e que eles precisavam combater no plano das ideias. O apagamento vem daí, né? Então, eu acho que é muito... É um pouco sintomático que essa história ela é um pouco apagada até para quem estuda, sabe? Para quem, quando você vai estudar, você começa a puxar ali e você vê que existe um apagamento da luta indígena dentro do próprio movimento negro. Ainda mais esse lado que eu falei dos fascistas, que são os gaveístas, né? Existe essa né? Que não é nem, sei lá, não sou eu falando, né? Não sou eu que considero fascista, tipo, é ele que virou e falou: olha só, os caras criaram ali o fascismo, eu fiz isso antes, eu só não tinha esse nome, tipo, eu fui o primeiro fascista, tipo, o Garvey falou isso. Né? Então, só para também, né, não sou eu acusando ele. O Felipe acho que quer responder ao que o Zé falou. Não Eu tenho nem... também alguns pontos, mas eu queria também conversar com o que os alunos estão colocando no chat, né, sobre essa questão da autodeclaração, que eu acho importante. Vou ser bem breve, não se preocupe. Mas é só para chegar junto, sim, concordo com as coisas que você colocou, com os apontamentos que você colocou. Sobre isso do Garvey, sobre o gaveísmo, tem um nome muito querido, que é o João Coimbra Souza, lá do Twitter, João Justo, acho que é Coimbra Souza, o arroba dele. E ele entende muito de movimento marxista da negritude, principalmente em relação ao combate ao gaveísmo, sim. Nossa, ele é muito gente boa, ele sabe demais, exatamente. E ele é super aliado da luta indígena. Não, ele é tudo. O cara é muito gente boa, ele me ensina muito, já me ensinou muito, continua me ensinando muito. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre gaveísmo, sobre essa coisa do panafricanismo sendo utilizado como desculpa para segregação étnica, né? Porque o gaveísmo, ele não luta pela segregação racial, mas pela segregação étnica, que é alguma coisa muito mais profunda. Tipo assim, já que os brancos querem ter a terra deles, então nós, negros, temos que ter a nossa terra, sabe? Longe de outras etnias que não querem se juntar a nós, sabe? Ou que não aceitam a nossa supremacia étnica. Então, assim, grandes massacres da história da África, por exemplo, como Ruanda, tem um pezinho ali no gaveísmo, sabe? Para a gente ter uma ideia de como realmente é uma coisa muito violenta e muito profunda. Tinha anotado uma coisinha aqui, deixa eu ver. Pronto. Sobre o quilombismo, então. O quilombismo nas Américas, ele é muito diferente do quilombismo no restante do mundo. Porque quilombo é um termo bantu. Acho que é o quilombô, o quilombá, acho que é o quilombá. E é justamente disso. Só que no início da resistência nas Américas, da população escravizada indígena e negra, como é que eu posso dizer? Os centros de resistência indígena foram convertidos aos poucos em quilombos. Não é que os quilombos eram indígenas e se tornaram negros. Porque o quilombo é um movimento racial de resistência da África, inclusive quando os brancos, como os europeus, invadiram o continente africano. Então, eles tentavam resistir de maneira, como é que eu posso dizer,
de uma maneira até muito melhor de se entender. A prática do quilombo, ele dá origem aos terreiros de macumba que a gente tem hoje em dia. O quilombo, o terreiro que a gente tem hoje em dia é filho e herdeiro direto das práticas de quilombola que a gente tem no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Tanto que a transformação geográfica do espaço do quilombo, que antes era indígena e, como a gente estava conversando, ela se deu para representar o continente africano. E cada orixá, ele representa ou um território ou um elemento da natureza. Na África, principalmente na Nigéria, em Uganda, a gente tem os rios com os nomes dos orixás, o rio Oiá e assim por diante. Então, cada casa de orixá é colocada dentro dos terreiros para representar uma maneira de resistir, de memória. Então, eu entendo, de certa forma, a maneira como a Nara se sentia até um pouco... evitou usar o termo revolucionário, porque acho que antes de ser revolucionário é um movimento de resistência. Ele cresce para ser um movimento revolucionário com o tempo. A origem do quilombo é do... Sim, exatamente, acolhidos por comunidades indígenas, é uma mistura. Mas esse é um fenômeno, essa coisa da mistura é um fenômeno muito, muito americano, e muito brasileiro. Nas Américas, em geral, mas é muito, muito, muito brasileiro, sabe? E outro ponto que eu tinha colocado, deixa eu dar. Eu sou o maluco das notas para não esquecer de falar as coisas, gente. Deixa eu ver... sim, sobre apagamento simbólico. O pagamento simbólico, que até dando gancho para que o pessoal estava falando no chat, é uma coisa, assim, absurda. Talvez seja uma das práticas violentas mais brutais e continuadas que a gente tem na nossa história, porque é uma prática colonial, sabe? E data de muito antes das colônias no mundo inteiro, mas se tornou sistematizado enquanto uma coisa de colônia. Toda hora que eu estava me mexendo, eu estava tentando pegar um livro diferente. Tem esse livro aqui, Discurso sobre o Colonialismo. Ó, acho que está invertida a tela, mas depois eu coloco para vocês. É do Aimé Césaire. É basicamente desnudando todo o discurso de opressão do colonizador em relação à construção da ideia de raça, como você estava falando, cara. Que não existiam pretos, não existiam amarelos, não existiam vermelhos. Todo mundo era visto de acordo com o seu grau de socialização dentro da própria sociedade, dentro da própria convivência. Tem uma frase muito boa, infelizmente eu não lembro de quem é, mas é até reproduzida numa música do Baco, que eu não sabia que era preto até alguém me disse que eu era preto. Então, assim, é algo tão violento que uma pessoa se descubra preta quando alguém lhe diz que ela é preta, sendo que para a existência pregressa dela não existia esse tipo de diferenciação, sabe? É uma quebra tão bizarra, tão pesada, que, assim, é inconcebível. Os orixás, por exemplo, assim como grande parte, até das divindades egípcias e do povo egípcio, eles não eram vistos como um povo de pele preta, mas eles se viam e se representavam como um povo de pele dourada, um povo de pele acobreada, prateada, porque representavam os grandes metais que brilhavam, que sabe, traziam um valor diferenciado. Toda essa construção da negritude como algo negativo surgiu quando o branco chegou lá e percebeu que ele precisava colocar uma categoria subhumana a partir de categorias de características da pele, ou então características físicas, seja lá quais forem. E não tenho dúvida que todas essas categorias de subhumanização são muito piores em mulheres. Aquela coisa do beiço grosso, do bundão, e sabe, do cabelo ruim, sabe? Tudo isso foi dirigido às mulheres, mas com o passar do tempo, isso foi sendo levado ao restante da população negra. Do mesmo jeito que isso foi feito com a população indígena, de ser a sua pele é vermelha, ou então com a população asiática, a sua pele é amarela, sabe? Não existia isso. Isso foi uma construção, como você muito bem colocou, e faz parte dessa tentativa de tornar menos humano, de tornar menos gente. Você não é branco que nem eu, você não tem um nariz fino que nem eu, você não tem um cabelo que nem o meu, então você não é gente, sabe? Exatamente aí.
Exatamente, Guilherme. Então, assim, e mesmo essas práticas que a gente vê hoje em dia, que muitas pessoas no Brasil não sabem se dizer pretas ou não pretas, faz parte disso. Tem um livro de ficção científica chamado A Cidade e a Cidade, que é muito bom. Assim, recomendo para quem tiver interesse em ler uma coisa diferente, quem tiver curiosidade de ler uma coisa nova, e até para quem quiser um livro marxista que finge que não é marxista, mas é muito marxista. Que é basicamente uma cidade que existe em cima de outra cidade, em que as pessoas elas não se percebem enquanto elas não cruzam para outro terreno, como se fosse um passaporte para outra cidade, sabe? É como se eu tivesse, sei lá, eu andando do lado da Nara na rua e ela não existe, porque eu não estou andando na mesma cidade que ela. Eu preciso pegar, sei lá, entrar por uma porta, sair por outra porta para entrar na cidade da Nara. Entendeu? Então, esse processo de subhumanização e de transformar populações que, primeiro, são racializadas. Eu sou branco, você é o preto, você é o amarelo, você é vermelho. E depois, da limpeza étnica, através do censo, do que a pessoa pode declarar ou não, é muito proposital. Porque, primeiro, você obriga a negritude à pessoa. Mas não a negritude de uma maneira de resistência ou de orgulho. É a negritude como um defeito. Inclusive, defeito de cor aí, né? Procurem defeito de cor, livraço. E depois disso, as violências que te negam a negritude para que a população daquele país, daquele território, se torne branco, sabe? Para que ninguém possa dizer, eu sou preto. E a pessoa tem dúvida, a pessoa pode ser da cor que for, do fenótipo, da expressão que for, ela começa a ter dúvida se ela é branca, se ela é preta. Isso é proposital, sabe? O máximo que se aceita, digamos assim, é pardo. O branco, por conta dessa vergonha moral que ele mesmo imprimiu à sociedade, ele se define como pardo. E tem toda aquela coisa do Gilberto Freire, da democracia racial e tudo mais. E o preto, ele não pode dizer que é preto. Do mesmo jeito que o preto não pode dizer que sofre racismo. Do mesmo jeito que o indígena não pode dizer que sofre racismo. Sabe? Porque isso não existe. Isso é uma cultura de miscigenação. A gente não tem preto nem branco no Brasil. Então, primeiro você obriga quem está aí de ser menos que um ser humano, porque é preto, é vermelho, é amarelo, e depois você tira o direito da resistência e do orgulho daquilo que se construiu, dizendo que não existe esse negócio de raça, por mais que você oprima através do dinheiro, das relações de trabalho e tudo mais. E sim, nossa, a Muni é maravilhosa, sigam a Muni, tem vários perfis indígenas para vocês seguirem, e assim, uma coisa que eu aprendi com a Muni, com uma amiga minha chamada Mangaí, é que, fora os brancos, todas as etnias e raças são indígenas. Os brancos invadiram o mundo inteiro em processo de imperialismo e colonialismo. Então, pretos são indígenas, vermelhos são indígenas, amarelos são indígenas. Só que o processo de sequestrar, de literalmente violentar e tirar essas raízes, faz com que mesmo a sensação e a origem de ser indígena desapareça. Então é uma coisa muito pesada. Eu falei demais, vou passar para os debates. Queria fazer só um comentário, desculpa, Nara. O Jorge trocou uma ideia. Tem um brother meu que hoje ele se considera negro, né? E eu acho isso da hora. Porém, o pai dele foi um dos... ele era de uma tribo indígena aqui da Zona Sul de São Paulo. E a mãe dele é nordestina, tal, pele morena de sol e tudo mais. E ele é filho de indígena com a nordestina, uma mameluca, e se chama de negro hoje. E isso é muito louco. Isso é porque, no final das contas, né? Mas ele é tratado como negro. Porque, como a categoria racial é social, né? A pessoa é racializada, e eu concordo plenamente, eu acho que é a única leitura concreta da realidade, ele é tratado como negro.
E isso é muito louco, porque o fenômeno social sobrepõe a materialidade da coisa. Tipo, pode ser o que for, ser biologicamente, sei lá, qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Vai depender de como a estrutura social está desenhada, e aí você vai ser uma pecinha nessa estrutura que vai se mover ou não vai se mover. Muito doido. Eu não sei se alguns dos alunos tem também não sei se já saiu. Não, o Júlio tá aí, que é da Pente de História também. Se quer comentar alguma coisa, porque eu tenho tantos pontos, mas eu não queria tomar a fala de ninguém. Eu não sei, porque as meninas têm falado coisas bem importantes aqui, né, no chat. Oi, Nara, obrigado. Não, estou achando a discussão ótima, estou com a boca inchada de cirurgia esta semana, mas estou aproveitando a discussão, qualquer coisa eu entro aí. Ah, show. Bom, eu vou tentar não ser tão caótica assim na organização, né, do raciocínio, mas pegando um pouco de tudo que vocês estão falando, e principalmente para relacionar com o que as meninas estão falando no chat sobre essa questão da autodeclaração, que é super complexa, né? É um dos debates, acho, mais difíceis, na real, né? Porque entra questões jurídicas também, né? A partir do momento que a gente tem políticas de cotas, isso vira uma questão jurídica muito, muito forte, né? E muito complexa mesmo. Então, para voltar para o Clóvis Moura, eu estava aqui procurando, eu não achei. Eu talvez não esteja procurando o lugar correto, mas eu sei que é uma pesquisa dele, né, que ele fez. Na verdade, ele traz, né, um dado antes de ter essa organização de classificação racial pelo IBGE, né, de preto, pardo, branco e tal. Era meio assim, fala aí, qual é a sua cor, né? E ele traz, é isso que eu estava procurando, essa tabela, eu tenho ela em algum lugar. É uma tabela de, tipo, respostas que apareceram, acho que é no censo de 1970, se não me engano. E é surreal, assim, é surreal as coisas que aparecem. E é tipo, café com leite, chocolate, sujinho. Isso foi um marrom bombom, sim. Marrom bombom aparece de tudo, coisas até que vai para um tom assim, mais engraçadinho, alguns que eu acho que até pode ser uma coisa positiva na forma como a pessoa se enxerga, né? Essa coisa do tem um cor de jabuticaba, sabe? Se você retira todo o contexto, né, que a gente vive no Brasil de extremo racismo, é até uma coisa poética, né, assim, de se olhar, mas a gente precisa ler essa declaração dentro do contexto material, de fato, né, do Brasil. E aí ele vai fazer essa discussão, né, a partir disso, e uma das, né, reivindicações do movimento negro é muito essa questão de desconsiderar a categoria pardo, pensando, né, em como ela foi criada, né, no histórico dela, e afirmar essa negritude para além de uma simples questão de cor da pele, né, que teriam aí outros elementos. E um desses elementos como o Jorge muito bem falou, esse processo de racialização, né? Como que o outro te vê e o outro coloca você num determinado lugar social. Então, é complexo tudo isso, porque a gente está falando, de um lado, de uma questão, sim, de identidade, de você se identificar com algo, de você se identificar com uma história, né, de um povo, de uma tradição, de uma ancestralidade, tudo isso entra na conta também,
Ai, eu amo Atlanta. Eu que sou ruim de ver série, eu amo Atlanta, gente. É muito, muito bom mesmo. Mas também tem essa questão, né, que acho que aí entra uma outra contribuição muito importante para o debate, que é o debate que o Fanon faz, né, o Frantz Fanon, de o objetivo da luta antirracista é a desracialização da sociedade, né? Ai, que lindo! Que é de, lógico, não é negar a raça, obviamente, mas é construir uma sociedade, né? Construir primeiro uma resistência antirracista, a tal ponto que a gente realmente consiga tornar a categoria raça obsoleta, né? Porque a gente já sabe, exato, superar, Jorge, perfeito, porque a gente sabe que não é uma categoria biológica. Isso já está, né, muito bem consolidado. A gente ainda usa como categoria sociológica porque ela ainda explica a realidade. Ela explica a estrutura social, explica as desigualdades, discriminação, etc. Mas por isso mesmo que o Fanon ele vai trazer esse ponto, né, de olhar para esse horizonte em que raça não faça sentido, de fato, né, na forma como as pessoas vivem, na forma como a sociedade se organiza. E aí, para isso, você precisa dar nome aos bois, você precisa realmente fazer essa luta, né, não é pular etapas, é fazer realmente esse percurso que precisa ser feito. Fazer esse percurso significa não fugir, né? Como o Guilherme falou lá no começo, fazer o debate de fato e não tornar isso um não assunto, né? Como é de fato na maior parte dos casos, né? Aí eu queria só falar mais duas coisas, assim, para tentar amarrar um pouquinho, que é quando o Clóvis Moura está fazendo essa discussão sobre cidadania, ele está fazendo essa discussão sobre projeto nacional, né? Então, quem é o brasileiro? O que significa você ser um cidadão brasileiro? E aí entra toda uma questão de como o negro ele é inserido nesse projeto. Ele é inserido a partir de uma não inserção, né? Ele vai ser uma parcela imensa que não vai ter realmente seus direitos como cidadãos, agora que não são mais escravizados, eles não são mais juridicamente mercadorias, eles são excluídos, né, como consumidores de mercadoria, porque é isso que basicamente é ser cidadão sob o capitalismo, né? É você ser consumidor. E eles vão ser excluídos disso também. Não à toa, muito perto da abolição, a gente vai ter a lei da vadiagem, né? De criminalizar quem não tinha trabalho. E é muito doido, gente, pensar nisso, porque o trabalho, ele foi visto, né, durante todo o período colonial, o período imperial, como algo indigno, né? Justamente porque estava associado a essa mão de obra, né? Escravizada. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, né? Como estudioso de literatura, é uma peça do José de Alencar. José de Alencar, que exato, Jorge, é uma questão, né, da estrutura do capitalismo mesmo, né, essa glorificação do trabalho. E lógico, né, glorificação para os outros, o capitalista não trabalha, né. Esse também é o ponto. Mas o José de Alencar, né, que é esse nome, assim, incontornável, né, da literatura brasileira, e eu falo isso como uma pessoa que odeia profundamente José de Alencar, mas que eu acho importantíssimo ler José de Alencar para entender muito das ideias, né, que vão permeando a nossa cultura.
Ele tem essa peça chamada O Demônio Familiar, que é basicamente o seguinte: você tem o Pedro, que é um menino, como se chamava, né, um moleque de casa, então é aquele menino negro, escravizado, que estava geralmente na cidade, né, então no caso no Rio de Janeiro, capital, né, do Império, que ele é um faz-tudo, né? Ele é menino de recado, ele faz qualquer coisa lá que o senhorzinho pede, que a senhorzinha pede, etc. E ele tem o senhorzinho, né, o proprietário dele, que é o Eduardo, que tá querendo se casar. E ele tá tipo, eu caso com fulano, eu caso com cicrana. E o Pedro, ele vai fazendo, né, artimanhas ali de marcar encontros e tal, para induzir o Eduardo a se casar com uma fulana que o Pedro entende como alguém que traria benefício para ele. Fala, pô, essa mulher aí é mais legal, vai ser bom para mim. Quando o Eduardo descobre isso no final da peça, qual que é a punição que ele dá ao Pedro, né? Ele liberta o Pedro. E ele fala: você está ganhando sua alforria para você aprender a dar valor, né, a nós, brancos, que te acolhemos, que te damos um teto, né, e agora você vai aprender o que é bom. Agora você vai estar lá com a sua liberdade, tendo que se virar. Isso diz tanta coisa sobre o Brasil, né, diz tanta coisa sobre esse projeto, e essa negação da cidadania, né, que vai se consolidar no século XX, a ponto de, eu nunca lembro o nome dela direito, ela foi uma deputada pelo PT nos anos 80, uma mulher negra, eu não lembro se é Jurema, Jussara. Benedita? Não, não é. Não é. Ela tem um termo que, até onde eu sei, é dela, eu nunca vi isso antes dela, né? Inclusive, eu conheci esse termo por causa de uma entrevista com Conceição Evaristo. Jurema Batista. Jurema Batista, né? Que ela cita, né? A Conceição Evaristo cita a Jurema, que a Jurema fala do conceito de cidadania lúdica. Então, ao negro é concedido no Brasil a cidadania lúdica, ou seja, se ele está em determinados espaços em que é aceitável ver o negro, então no futebol, né, no samba, e aqui eu falo samba, para não falar música de um modo geral, porque um negro numa orquestra não vai ser bem aceito, né? Tem espaços muito delimitados, muito específicos. E essa cidadania lúdica é justamente falar, não, a gente integra, imagina, não tem essa de, imagina, meu ídolo é o Pelé, o meu cantor preferido é fulano, sabe? Mas quando o negro está em outros espaços, né, em outras ocupações, etc., ele é descredibilizado, ele é questionado, né? O famoso também que é preto, exato, Felipe, bem isso mesmo. Então, toda aquela coisa, né, de um médico negro que raramente é identificado como médico, né? Quantas histórias de médicos e médicas negras a gente tem de estar lá no seu consultório e o paciente fala, estou esperando o médico. Isso tudo é uma demonstração, né, do que a Jurema chama de cidadania lúdica, que eu acho um conceito muito útil para dialogar com o Clóvis Moura, para fazer essas reflexões sobre essa coisa de ocupar os espaços que a gente vê muito, né, hoje em dia, que obviamente é positivo, mas que precisa ver como que isso está acontecendo, se realmente está tendo, né, esse protagonismo negro, ou se está sendo aquela concessão ali que fazem para
limpar a imagem, né, de uma empresa. Eu comecei a pensar nisso recentemente, né, tipo, eu tenho... outro dia eu vi uma vaga no Instituto Moreira Salles, né, Instituto Moreira Salles é instituição, sim, eu gosto muito das exposições que eles fazem e tal, mas eu tenho um pé atrás porque bilionários, né? Bilionários usando o seu poder para fazer instituições culturais, pelo menos é instituição cultural, né? Não é, tipo, não é banco, diretamente, né? Eles têm banco também, mas não é o caso do instituto. Mas ele estava anunciando de uma vaga que era coordenador de diversidade. E assim, eu não vou dizer que isso é negativo, mas isso é sintomático, né? É sintomático de um mercado que está se sentindo pressionado a trazer determinadas demandas, mas que é tão maluco, né? Essa coisa, tipo, parece que é tão fora do horizonte. Você realmente ter igualdade salarial, igualdade de, né, oportunidades, né? Exato, até onde pode chegar, né? Que é pressão pelo cidadão, porque você precisa ter alguém contratado para ter um olhar para a diversidade dentro da sua empresa. Eu acho isso muito bizarro. Eu falo isso com uma pessoa que, por muito tempo, né, como professora, eu era a pessoa isolada que estava tentando fazer esse tipo de discussão. E aí tinha lá, 20 de novembro, pede para a Nara dar uma aula sobre tal coisa. E eu dava aula, tal coisa. Mas eu sempre fazia questão de falar, gente, eu não quero que isso seja um assunto da Nara. Isso não pode ser um assunto, né, de nível individual. Ele é um assunto para todos nós, né? É um assunto da sociedade brasileira. E juro que eu estou terminando. Eu lembrei de um conto muito breve do Kut, não sei se alguém aqui conhece, o Kut é um dos grandes escritores brasileiros, né, e é um escritor negro, muito combativo, inclusive a gente teve a oportunidade, né, acho que foi em 2016, a gente recebeu ele no Núcleo de Consciência Negra fazer um evento, que ele estava lançando um livro e tal, foi muito legal, e o Kut é essa pessoa, assim, impressionante. Se vocês não se importarem, eu vou ler esse conto. Ele é muito, muito breve mesmo. Eu juro, ele tem uma página. Que chama Incidente na Raiz. E eu acho que ajuda a pensar um pouco essas questões de identificação, de autodeclaração, né? Depois eu mando para vocês o conto. Jussara pensa que é branca. Nunca lhe disseram o contrário, nem o cartório. No cabelo crespo deu um jeito, produto químico e fim. Ficou esvoaçante e submetido diariamente a uma drástica auditoria no couro cabeludo para evitar que as raízes pusessem as manguinhas de fora. Qualquer indício munia-se de pasta alisante, ferro e outros que tais. O nariz já não havia nenhuma esperança de eficácia no método de prendê-lo com pregador de roupa durante horas por dia. A prática materna não dera certo em sua infância. Pelo contrário, tinha-lhe provocado algumas contusões de vasos sanguíneos. Agora, já moça, suas narinas voavam mais livremente ao impulso da respiração. Detestava tirar fotografias frontais. Preferia de perfil, uma forma paliativa, enquanto sonhava e fazia economias para realizar a operação plástica. E os lábios, na tentativa de esconder-lhes a carnosidade, adquiriram um cacoete, já apontado por amigos e namorados, sempre brancos, de mantê-los dentro da boca. Sobre a pele naturalmente bronzeada, muito creme pó para clarear. Lá um dia, veio alguém com a notícia de alisamento permanente. Era passar o produto nos cabelos de uma só vez e pronto. Livrava-se de ficar de olho nas raízes. Um gringo qualquer inventara tal fórmula. Cobrava caro, mas garantia o serviço. Segundo diziam, a substância alisava a nascente dos pelos.
Jussara deixou-se influenciar, fez um sacrifício nas economias, protelou o sonho da plástica e submeteu-se. Com as queimaduras químicas na cabeça, foi internada às pressas, depois de alguns espasmos e desmaios. Na manhã seguinte, ao abrir com dificuldade os olhos no leito de hospital, um enfermeiro crioulo perguntou-lhe: "Tá melhor, nega?" Ela desmaiou de novo. Esse é o conto. É um conto que eu já trabalhei muitas vezes em sala de aula e ele tem essa coisa pesada e, ao mesmo tempo, ele tem um senso de humor muito fino, né? E muito, assim, de cutucar, né? Você, que tem uma ternura, né? Na fala do enfermeiro. E ela não percebe essa ternura, né? Porque não ele usa até a expressão, enfermeiro crioulo, né? Ele é negro como ela, e ele fala, tá melhor nega, com carinho, assim. Eu acho que é muito fácil de ler isso com carinho, né? Com afetividade, mas para ela que não se aceita, né? E que não quer se identificar daquela forma, é outra paulada, né? Na cabeça dela. E eu acho que ele trabalha muito bem essas questões, né? Quando ele fala, tipo, ele usa algumas palavras que acho que ajudam a gente a pensar nessa dimensão jurídica, né? Que se tornou a identificação. Então, ele fala, nunca lhe disseram o contrário, nem o cartório, né? Pensar toda essa questão da certidão de nascimento, como que a cor era indicada, né? Muito raramente o pai ou a mãe ia falar, né, quando eu fazia certidão, é negro. E às vezes, mesmo que falasse, podia ter uma resistência, né, do funcionário do cartório, e falar, não é. Né? E coisas desse tipo. Ele usa uma expressão muito boa também, que é ela fazer uma auditoria nos fios, né? Então, é sempre essa linguagem mostrando como você se torna, né, esse carrasco de si mesmo, né, por causa dessa estrutura, né, não é, ai, nossa, cabeça fraca dessa menina, exato, nas raízes, né, a auditoria das raízes, enfim, eu falei demais também, não sei se alguém quer complementar alguma coisa, falar alguma coisa para encerrar, as meninas que estavam falando essa questão da identificação, se tá tranquilo. Quer dizer, tranquilo não tá, né? Porque o assunto é forte. Meninas, tudo bem aí? Tudo ok? O Jorge foi autorizado. Poxa, Emily, mas se você quiser digitar, a gente lê aqui no chat também. Bom, eu vou resumir então um pouco aqui, que eu estava separando uma coisa, para mostrar também. Aí, como eu falei, eu vou mandando os links que é para vocês aos poucos irem, né, eu já copiei todos os links que vocês mandaram, depois eu mando. Tá, eu vou mandar mais alguns aqui depois de terminar. Mas eu acho que, assim, isso que você estava falando sobre a questão jurídica, né, o peso que isso tem, que é a institucionalidade, né, que é uma coisa que realmente cristaliza, né, esses entendimentos, é uma das grandes genialidades de você tentar ter um pensamento materialista, né, porque quando você começa a perceber que realmente o que foi ensinado para nós, no geral, pelo menos desde o iluminismo, não sei desde quando, é um pensamento muito idealista, né? A gente pensa, nós temos pensamentos que partem da nossa cabeça, aí a gente reflete, chega numa conclusão, aí a gente olha para a realidade, busca confirmação e depois volta para a cabeça e fala, não, é isso aí, tá vendo? E
E o materialismo, ele impõe o oposto, né? Um sentido oposto. Você primeiro olha para a realidade, você olha para o objetivo, né? Depois você tenta entender os graus de abstração por cima daquilo, e depois você testa a sua hipótese na realidade. E aí você chega a conclusões diferentes, né? E aí eu também acho muito legal um negócio de... Tem um ditado chinês, uma coisa assim, que é o poder de você chamar as coisas pelo nome certo, né? É legal você ter uma preocupação com isso, né? Então, misturando um pouco esses dois, né? Eu tenho assim, por exemplo, as pessoas falam que eu não sei se vocês já ouviram, ou se, sei lá, foi mais assim na minha vida, mas eu lembro de muitas vezes as pessoas falarem sobre a democracia grega como a única forma autêntica, né, de democracia, tipo, só naquele contexto era que era possível realmente ser democrático, porque todo mundo podia, de fato, discutir as questões da cidade e tomar as decisões juntas, e as leis, né, não tinha nem representação, né, não tinha deputado, era todo mundo, né. Só que aí, se você olhar a condição material, né, ali do caso, né, esses homens que podiam ali ter todo esse tempo livre para ficar filosofando e decidindo leis, né, era porque em casa eles tinham estrangeiros, mulheres e escravos trabalhando, fazendo esse trabalho do reino animal, né, que eles chamavam, para eles poderem estar livres ali sendo humanos. E era essa a divisão que eles falavam mesmo, né? O que é ser humano? É você se livrar do reino animal, transcender o reino animal, né? Na época eles não tinham a palavra homo sapiens, mas é tipo, você é um homo sapiens, você é um animal. Enquanto você estiver se preocupando com a sua própria sobrevivência, ou seja, trabalhando para fazer comida, sua pele e tudo, né? Você é um animal. Agora, a partir do momento que você não precisa mais se preocupar com isso, você pode se preocupar com questões filosóficas, questões da cidade, fazer poemas, você é um humano. Essa é a definição de humano que prevaleceu na nossa sociedade. Só que aí, ao invés de a gente chamar isso de democracia, eu estou espalhando aí a palavra, eu criei, eu vou dividir com vocês, eu estou propondo a gente chamar isso de a falocracia, né, grega. Era só homens, enfim, né? E aí depois, continuando nisso, quando você vai ver, por exemplo, os Estados Unidos, aí é o trecho que eu vou ler aqui para vocês, não sei se vocês já viram que os Estados Unidos, eles têm um mito de criação, né, o que deu origem assim à nação é o Destino Manifesto, né, que é quando eles começaram a colonização em direção rumo ao oeste, que é o período do faroeste, né? E o faroeste nada mais que é isso, né, os cowboys matando o índio. Então é quando eles vão indo para outra costa. Mas baseado em quê, né? Por que a gente vai até lá, né? E aí é baseado numa ideia teocrática, né, de que os americanos foram escolhidos por Deus, né, para fazer isso. É uma coisa... E aí eles têm esse nome, é o Destino Manifesto deles, né? Quem criou essa expressão foi um jornalista chamado alguma coisa Sullivan, e eu tinha deixado marcado, mas eu perdi aqui a página, vou ter que achar de novo, mas ele também coloca lá aqui, a declaração da manifestação divina deles, era baseado em algumas questões da Bíblia, porque os primeiros colonos americanos eram fanáticos religiosos, que foram expulsos da Europa por serem fanáticos religiosos. Aí eles fizeram que nem o Bender do Futurama, né? Tipo, a gente vai embora, a gente faz um país melhor, literalmente com cassinos. E aí eles foram lá, enfim, baseado nessa ideia, né? E até hoje eles reclamam, né, essa ideia, e que, deixa eu ver aqui, John Locke. Gente, por que eu deixei marcado as páginas e agora há pouco eu tirei, assim? Mas John Locke, no seu livro, né, Os Dois Tratados do Governo, quando ele fala sobre a escravidão, ele fala Cadê? Aqui, achei. O segundo tratado do governo se preocupa ao contrário. Eu estou lendo Domênico Lossurdo, tá? Em esclarecer que o princípio da igualdade vale apenas para, abre aspas,
criaturas da mesma espécie e grau. Se o senhor e dono de todas elas não tenha, com declaração manifesta de sua vontade, colocado uma sobre as outras e lhe conferido como uma evidente e clara designação um indubitável direito ao domínio e à soberania sobre os negros, assim como, aí falam as outras coisas, Noé havia lançado contra Cã e seus descendentes, né? Então, esse é o motivo pelo qual Locke fala que tudo que ele fala sobre liberalismo, né, aplica-se para brancos, porque brancos são humanos, e a eles pertence o reino da liberdade. E nada disso, então, se aplicava para os negros, pela questão aí do Cã e tal, e que eles são aquela questão de ser uma propriedade, né? E esse pensamento não foi superado até hoje. Exatamente, a Revolução Haitiana que o diga, né? Você faz a Revolução Francesa, porque todos os seres humanos são iguais uns aos outros, aí os haitianos falam, pô, da hora, então se todo mundo é igual, a gente também quer liberdade. Não, vocês não. Na própria Revolução Francesa é que, né, aquela coisa meio... aquele livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos, né? Revolução dos Bichos, que fala, né, que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, né? E aí o segundo mito de criação dos Estados Unidos é a Guerra da Secessão, né? Supostamente é a redenção dos americanos, do tipo, não, a gente realmente tinha essa questão inconveniente, como diz a Angela Davis, né, da escravidão, mas aí a gente teve uma guerra civil, foi a maior guerra em solo americano, morreu 200 mil americanos, não sei o quê, e o lado que ganhou é o lado que era contra a escravidão, né? Tipo, tendo o Abraham Lincoln como o grande campeão ali, né, da liberdade dos negros. Aí aqui tem uma frase do Lincoln, por algum tempo, sonha o Lincoln com a ideia de deportar dos Estados Unidos todos os negros para a América Latina. Abre aspas, a escravidão de uma raça inferior com relação a uma raça superior torna provável e definitivo o desaparecimento da raça negra das nossas fronteiras. Eles serão empurrados mais para o sul, ao solo receptáculo adequado a eles. Na América Latina, a população de sangue misturado que se formou a partir da fusão dos espanhóis com os nativos também podem acolher os negros. Na verdade, ele queria mandar diretamente para o Haiti, porque ele queria fazer que nem a Inglaterra, né? Na Inglaterra havia abolido a escravidão na Inglaterra, né? Na ilha lá, né, do Reino Unido. Então você podia continuar a escravidão em outros lugares, nas colônias, mas entre ali eles falavam que não podiam respirar o mesmo ar, né, que eles, as outras raças, inclusive os irlandeses. E a intenção do Lincoln era fazer isso com os Estados Unidos. Tipo, a gente não quer escravos aqui. Por quê? Abre aspas. A maioria dos mulatos é resultado das relações sexuais dos patrões brancos com as escravas negras. E aí Lincoln diz, a escravidão é a maior fonte da mistura. E eu não tenho intenção alguma de introduzir igualdade política e social entre as raças brancas e negras. Então, enfim, os Estados Unidos estão nessa mesma coisa de chamar pelo nome certo, é uma teocracia racial, baseado num fundamento religioso e racial muito específico que segue firme e forte até hoje. Né, a invasão ao Capitólio que o diga. O cara literalmente senta na cadeira da Casa Branca e o segurança pede para ele sair, né? Aí você vê o que acontece com... Né? E o Brasil não é tão diferente. O Brasil não foi descoberto e o Brasil também não foi invadido. O Brasil foi inventado e construída em cima da terra que aqui existia e que se chama Pindorama. O Brasil é a colonização de Pindorama. E a questão racial no Brasil é, talvez, na minha opinião não muito embasada, a principal questão para entender o Brasil. Né? É impossível entender o Brasil sem pensar na questão racial, considerando que, como alguém já tinha falado, a maior população de
japoneses fora do Japão. A gente também tem a maior população de coreanos fora da Coreia e de chineses, depois acho que 2 ou 3 países, tipo o terceiro país com mais chineses. Maior população cigana de 3 ou 4 etnias diferentes, entre 3 e 5. O maior número de escravizados africanos, né, que foram trazidos para cá. Da América Latina, existem alguns países que tem muito mais da questão indígena e tal, mas Brasil tem a maior parte da Amazônia, que é a maior tecnologia, enfim, é uma tecnologia humana, tá? A Amazônia, ela é um jardim, ela foi plantada pelos indígenas, né? Ela não é um fenômeno natural. Ela é um fruto de engenharia tecnológica indígena. E a gente está aqui procurando, tentando parar a mudança climática. Os indígenas já criaram, né? E então, para mim, é isso. A importância de entender o Brasil é entender a raça, e é importante de entender a raça do Brasil pode ser, inclusive, a salvação do mundo no sentido literal. Né? As projeções para um mundo sem Amazônia é que acho que vai ter, 4 graus Celsius, né, que aumenta, acho que é isso, tipo, além dos 2 que já vai subir, né? Então é meio que, tipo, a Amazônia sozinha inviabiliza toda e qualquer luta contra o aquecimento global, quem dirá o Cerrado, né? E isso é uma coisa que quando a gente fala 4 graus, né, a gente não tem a dimensão do que isso significa para o planeta, né, porque uma coisa, sei lá, tô aqui em casa, tá 16 graus, for 20, tranquilo. Mas isso, como temperatura média para o planeta, é destruição de ecossistemas inteiros. Quase o planeta inteiro, assim, basicamente, né? É um negócio surreal. Tipo, a gente tá chegando num e-mail, né, que era o limite do limite do limite, que não queriam atingir, e significa já cidades submersas, né? Muitas cidades submersas. Mas aí eu não vou entrar nessa pira, porque, né, ativista climática, eu vou ficar aqui. Outro assunto de horas, né? Mas só para finalizar e amarrar com o tema também, aliás, também tem a maior população de árabes, né? Acho que o Brasil, não sei se ele tem a maior, mas eu sei que ele tem uma acho que de sírios, aí tem de libanês, enfim, tem também muito árabe, né, no Brasil, e, enfim, vários outros imigrantes, como vocês falaram. A gente falando, então, sobre o abolicionismo, existe um movimento também de monarquistas no Brasil, é meio engraçado, mas tem uns monarquistas que ficam tentando colocar a monarquia como antirracista, né, do tipo, porque a princesa Isabel libertou os escravos, tá vendo, né? Legal, ela primeiro escravizou, depois ela libertou, e aí ela, por algum motivo, fica como, né, a monarquia fica como antirracista. Mas eu acho que a gente também tem que focar mais, e isso é para mim também, porque eu não sei falar sobre isso, mas eu gostaria de entender mais sobre essas lutas, né, para a libertação, para a gente parar de falar de Princesa Isabel e a gente começar a colocar que não, a Princesa Isabel teve que assinar, né, a libertação por causa da luta, por medo de impedir uma revolução, né? Eu acho que é isso, assim. E eu gostaria muito de focar, eu gostaria de entender mais sobre essa luta, isso em vários aspectos, né? Tipo, a gente fala de ditadura militar, e fala da repressão, não sei o quê, a gente nunca fala da resistência à ditadura militar, né? Quem foi os heróis, né? Então tem isso também, a gente conhece alguns poucos heróis e geralmente são da institucionalidade, né? Advogado, conseguiu várias, isso aqui. E a luta, né? A luta universitária, né? Que, lógico, toda luta tem o seu valor, a sua importância, mas não se fala, né, da resistência, por exemplo, nos morros, né, no Rio de Janeiro. Sim. A resistência dos indígenas, que talvez tenham sido, eu falo talvez porque eu não tenho o dado, né, correto, mas talvez tenham sido as principais vítimas do regime militar, né? Isso aí acho que não tem como discutir, né? Porque só de indígenas morreram. Nossa, eu tô com o texto, eu passei por esse texto agora há pouco. Mas as pessoas falam que da ditadura militar no Brasil não morreu tanta gente, né? Mas é porque morreram 300 outros, né?
e 8.350 indígenas, né? Então, só é pouco se você não considerar indígena gente. E aí, falando sobre essa questão que você falou também da luta, por exemplo, das favelas, dos morros, né? Havia um comentário aqui sobre favela, vou mandar esse vídeo aqui, ó. É sobre a revolta da vacina. Hoje fala-se muito de revolta da vacina, porque tá falando da galera que se recusou a tomar vacina. A revolta da vacina não tem nada a ver com vacina, tá? Foi só o estopim. O motivo da revolta da vacina é puramente um processo de higienização do Rio de Janeiro, que mudou a arquitetura para parecer Paris e teve que expulsar tanta gente que criou a massa que eventualmente deu origem às favelas e tal, e eles se revoltaram. Só que é o seguinte, por que eles fizeram igual Paris? Porque Paris é projetada para não ter revolta popular. É toda aberta para a polícia conseguir. Agora, se você tem vários becos e coisas fechadas, a pessoa vai lá e fecha uma rua e é mais fácil resistir, né? Então, também é conveniente com a história e a gente apaga a resistência quando a gente fala, revolta da vacina, porque a galera, que burro, né? Eles não queriam tomar vacina, sabe? E, enfim, não era isso, né? Sem contar que eles tinham que explicar, né, o que era vacina, assim, antes de entrar na casa da pessoa e vacinar à força, né? Outra coisa não foi feita. E eu vou só mandar uns links aqui, como eu falei, para não continuar falando tanto, mas alguns outros assuntos interessantes, que um deles é como que a lógica da escravização indígena e negra africana é diferente, né? Porque no indígena você tem uma busca local por essa mão de obra, digamos assim, né? Você aquece a economia local, porque você paga alguém aqui para ir caçar um índio e te trazer. E a escravização africana você tem que exportar, e só quem tem a infraestrutura para isso era Portugal, e depois Espanha e tal, né? Ou seja, o motivo de... Eu vou pular para a conclusão, porque eu vou mandar o texto para vocês verem o fundamento, né? O motivo de São Paulo ser o polo industrial do Brasil é porque aqui se escravizou mais indígenas do que africanos, porque a escravização africana era a moeda principal, não era mão de obra para produzir, não. A venda do escravo era como escravo, né? Mas aí, se você comprava escravizados africanos, você mandava dinheiro para a metrópole. Se você comprava escravo indígena, você mandava dinheiro para cá. E foi por isso que a escravização indígena foi proibida antes da negra. Para manter o Brasil subserviente, né, e dependente de Portugal. Aí eu vou mandar aqui o texto. Inclusive é da Munirim também, que ela tem no Medium. E é isso, gente. Desculpa aí também. Não sou professor que nem a Nara, mas eu sou palestrinha, isso eu já sei. Não, gente, mas é que, nossa, esses assuntos, eles vão levando, né? São muito ramificados, né? A gente vai indo para muitos lados. E acho que só mostra como a gente precisa fazer mais debates. E focar em mais questões, né, do que a gente está falando, porque é coisa pra caramba. Gente, o Jorge, só avisando, é impossível ter uma conversa com ele que ele não vai te mandar pelo menos 10 links, assim, impossível. Eu adoro. Eu tenho que fazer uma pasta, acho que no meu computador, só para os links do Jorge, adoro. É um garimpeiro mesmo. Eu guardo muito link, porque aqui a gente trabalha com fontes, entendeu? Exatamente. Não quero eleger o Bolsonaro de novo, esqueci de colocar as coisas. E aí eu mandei um bônus que eu lembrei aqui, uma carta que eu li muitos anos atrás, eu achei aqui. Essa carta aqui de um ex-escravo, que o cara, ele aproveitou um momento de descuido, roubou o cavalo e fugiu, né? E aí, 26 anos depois, a viúva do antigo dono, entre aspas, dele, né, manda uma carta para ele, perguntando se ele não tem vergonha de ter tratado tão mal um senhor que tratou tão bem dele. Essa carta é muito boa. Nossa, muito... E aí ela fala, fiquei sabendo que você virou um pastor, né? Você, por acaso, já leu a Bíblia? Você já viu o que acontece com pessoas que roubam? E o cavalo que você levou? Não sei o quê, né? E aí eu fico, meu Deus do céu. Sabe? Leiam, é muito boa. A resposta dele é fantástica. Sim.
Eu vou ler, sim, essa eu não conheço. Só que tá em inglês, né? Aí, não sei se tem em algum lugar traduzido. A gente pode procurar. Estão traduzindo mais agora, né, esse tipo de documento. Inclusive, eu vou tentar trazer, eu não sei quem daqui dos alunos estava na nossa semana inaugural, que a gente teve uma aula muito legal com a Fernanda, né, com a Fernanda Souza. E, que legal, Felipe. Nossa, muito legal você poder traduzir. A Fernanda, ela parte das pesquisas acadêmicas dela é sobre narrativas de escravizados e ex-escravizados. E ela tem muita coisa assim para compartilhar com a gente sobre isso. Eu vou chavecar ela para ela vir falar com a gente, que vai ser muito, muito, muito massa. Gente, a gente, né, tá aí batendo 2 horas de debate. Obrigada para todo mundo que está aqui. Acho que são esses momentos que, mesmo a gente cansado de tela, vale a pena, né? A gente ter essas trocas. Obrigada, Felipe, por ter aceitado o convite. E a gente vai fazendo mais debates aí. Espero não ter falado tanta bobagem. Imagina. Nem ter falado muito. Por favor, participem das outras vezes, falando coisas maravilhosas no chat. Eu sei que às vezes não dá pra falar tudo, né? Que falta o microfone, falta tudo. Mas foi muito bom. Muito obrigado pelo seu tempo. Da hora. Ter participado aqui, pra encher o saco. Da hora. Muito obrigada, viu? Isso é um sangue bom, maneiro. Vou interromper aqui a gravação, então. Tchau, tchau, gente. Tchau.